Olá, mulheres empoderadas! Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 8, áudio 33. Escave a minha vida. Foi uma época curta e confusa da minha vida, principalmente porque preferi fingir e enterrar certas coisas. Eu era jovem, nova convertida e recém-casada. E a revirada no meu solo ainda estava para acontecer. Havia apenas alguns arranhões na superfície. Eu lembro quando tudo começou. Estava imersa em um tempo de íntima adoração e oração. Tolamente imaginei que porque eu estava sentada na fileira da frente da igreja, como a esposa do pastor, havia apenas poucas coisas a serem colocadas em ordem em minha vida. Com tal confiança, convidei Deus para escavar a minha vida. Não se passaram 24 horas até que eu me arrepender das palavras que eu escolhi. Querido Pai Celestial, eu disse escavar? Posso voltar atrás? Foi um momento apaixonado e cheio de escolhas de palavras pobres. O que eu queria dizer era arrumar e assessorar a minha vida. Bem, ele não permitiu que eu voltasse atrás. Escavação foi uma escolha guiada pelo Espírito. Assim como muitos cristãos, vivi com desejos profundos e orações rasas. Antes desse perigoso momento na adoração, meus momentos de oração me deixavam sentindo-me vazia. As palavras que eu sussurrei não foram catalisadoras porque eu ainda estava orando como uma obrigação e não como uma devoção. Eu orava como via os outros orarem. Sim, aprendi que a oração era simplesmente falar com Deus, mas não fazia ideia de que podia me imaginar na sala do trono, rodeada por seres angelicais que me ouviam e achavam minhas palavras insignificantes e ridículas. Por causa dessa maneira de pensar, eu não sabia como construir minhas orações com palavras que poderiam dominar a tempestade de puro desespero que se enfurecia dentro de mim. Também não sabia o que fazer com a dor da minha fome desesperada por algo mais. Desde então, tenho aprendido que Deus usa minhas provações para aprofundar minhas orações. Antes de eu dar permissão a Deus de escavar minha vida, eu não sabia como permitir que Ele trabalhasse em algo mais profundo em mim. Qualquer dificuldade ou provação era imediatamente repreendida. Na verdade, porém, em vez de atacar a provação, eu estava me cegando para os meus antigos padrões e para o cativeiro. Se as provações persistirem, eu correria. Se correr, não resolvia. Então, eu me escondia na esperança de vê-las longe de mim. As dificuldades da minha vida me deixaram assustada e com raiva. Eu era dura com os outros e mais dura ainda comigo mesma. Amada, se você está fazendo isso, ouça. Esta vida é muito difícil para você ser dura consigo mesma. Após décadas, aprendi que Spurgeon estava certo. Com o passar do tempo, posso ver que a palavra de Deus nos diz quem somos e as nossas respostas às provações definitivamente revelam do que somos feitas. As provações têm o poder de transformar quem somos em quem desejamos ser. Mas, ao longo do caminho, nos apossamos da mentira de que poderíamos ser heroínas sem jamais ter entrado em uma batalha. Poços profundos. Eu amo quando alguém que estou para encontrar é conhecido como um poço profundo. Isso significa que existe muito mais nessa pessoa do que eu estou vendo na superfície. Poços profundos são misteriosos e têm histórias para contar. E eu amo histórias. São pessoas que passaram por coisas que teriam enlameado ou poluído outros poços, mas sua água permaneceu pura. Poços profundos se tornam fontes que trazem frescor a outros. Alguém do tipo poço profundo tem uma grande capacidade de refletir.
Quando você fala com um poço profundo, possivelmente aprende mais sobre si mesma do que sobre o poço. Conheço algumas mulheres que são poços profundos. Elas são sempre as mulheres que eu quero conhecer melhor. Quando estou com elas, a princípio, me sinto tímida, porque ainda tenho muitas perguntas. Prefiro ouvir em vez de falar quando estou perto de um poço profundo. Sempre existe muito mais para ouvir do que se está sendo dito. Eu quero ser um poço profundo, mas ainda existem vezes e áreas em minha vida em que ainda pareço mais uma poça. Às vezes, conhecer um poço profundo requer um grande trabalho da minha parte. Pessoas assim não estão realmente interessadas nos livros que eu escrevi ou nas conferências em que falei. Muitas delas já estiveram lá e já fizeram isso. Elas vão mais fundo. Não querem ouvir como eu estou ministrando, querem saber como eu escolho me encher. Perguntam pelo meu marido, meus filhos, meus netos e meu coração. Elas sabem onde gentilmente investigar e cutucar. Antes de eu perceber, já violei cada um dos meus limites de segurança pessoal e contei tudo a elas. Uma prática da qual meu marido não é fã. Eu não desabafo sobre ameaças de dor, faço isso diante dos indícios de gentileza. Quando me encontrei com pessoas assim, verdadeiros poços profundos, descobri algumas coisas. Tornar-se um poço profundo exige um envolvimento saudável com a vida. A profundidade não pode ser comprada, deve ser conquistada. Ela vem quando somos corajosas o suficiente para sermos honestas. Nesse sentido, a profundidade se parece mais com um músculo que é desenvolvido através do uso consistente. Poços dos desejos. Recentemente, John e eu fomos abordados por uma agência de televisão. Um conglomerado de entretenimento estava prestes a lançar um programa de TV que trataria de alguns dos problemas mais profundos que enfrentamos em nosso mundo hoje, sobre uma perspectiva mais espiritual. Essa não foi a primeira vez que fomos abordados para participar desse tipo de programa. Após algumas ofertas de outras agências que buscavam por reality shows, eu sabia que não queria fazer parte de um espetáculo. Disse à minha equipe que eu realmente acreditava que deveríamos evitar esse tipo de convite, mas essa agência garantiu que dessa vez o programa seria diferente. Os produtores queriam um programa que faria sua audiência recordar os dias em que as pessoas iam às igrejas locais quando precisavam de respostas. Relutantemente, concordamos em explorar a ideia um pouco mais. John estava em uma cidade e eu estava em outra, mas concordamos em fazer uma ligação em conferência com os produtores. Eles fizeram inúmeras perguntas que respondemos de modo direto e franco. Eu não esperava receber outra ligação, mas recebemos. Eles disseram que gostaram da nossa energia e estavam considerando levar o processo de entrevista ao próximo nível. Isso levaria 1 hora de ligação via Skype. Eles nos enviaram uma lista de perguntas para respondermos durante a entrevista. A primeira foi algo do tipo: minha filha de 16 anos está mantendo relação sexual com seu namorado mais velho e mais sexualmente experiente. Ele é seu primeiro namorado. Como mãe, devo submetê-lo a um teste de DST ou simplesmente apresentar um método contraceptivo? O que eu devo fazer? Na minha cabeça, isso não fazia sentido. A filha era menor de idade, vivendo na casa dos pais. Eu me senti confiante com a minha resposta. Expliquei que a Bíblia diz para fugir da fornicação e não facilitá-la. Eu recomendo que a família explique à menina porque ela e esse jovem rapaz não devem mais se encontrar. Antes de poder desenvolver mais o conceito, a agente me interrompeu. Ela explicou que eles continuariam mantendo relações sexuais e eles não queriam que citássemos a Bíblia. Eles queriam apenas conselheiros espirituais. Ela explicou ainda que a agência selecionou perguntas
e que essa pergunta ela mesma havia formulado. Era sua irmã que mantinha relações sexuais e sua mãe que queria saber o que fazer. A essa altura, entendemos que a entrevista não deveria continuar. A agência sabia que ensinávamos a Bíblia, mas não queria que disséssemos o que a Bíblia diz. Eles queriam que fôssemos profundos e espirituais, mas não bíblicos. Será que isso existe? Existe alguma sabedoria verdadeira que não seja o conselho de Deus? Isso me fez pensar que se eu citasse um guru da nova era, talvez fosse admissível. O que eles queriam de nós eram respostas superficiais que soassem profundas, um poço dos desejos. Eles queriam evitar o conflito. Eles não queriam que nós ofendêssemos ninguém dizendo que alguma coisa podia estar errada. Queriam que abençoássemos o errado e disséssemos que o mal deles era bom. A mentalidade deles era do tipo: é assim mesmo, então diga o que for preciso para que pareça correto. Faça parecer uma concessão enquanto ao mesmo tempo soe bem perto da verdade. Eles também não queriam que as crenças cristãs fossem explícitas. Eles nos encorajaram a mantê-las encobertas. Eles entendiam que Deus era importante, mas queriam deixar Jesus e a Bíblia de fora. Em outras palavras, tenho certeza de que eles gostariam que eu dissesse algo do tipo: sim, seja uma mãe amorosa e faça imediatamente um teste de DST em sua filha, mas enquanto você estiver presente, faça usar algum tipo de método contraceptivo para evitar a gravidez. Então, da próxima vez que o namorado dela estiver por perto, você e seu marido vão dizer a ele o quanto valorizam sua filha. Diga a ele que você respeita o fato de ele ser mais velho e mais sexualmente experiente. Pergunte se ele seria gentil o suficiente para aceitar esse pacote de preservativos como um presente da sua família para ele. Dessa forma, você teria feito tudo ao seu alcance para se certificar de que ele não passará doenças para ela. Você consegue ver o quanto esse conselho é absurdo? Mas eu tinha entendido. Esses produtores não queriam ouvir a verdade bíblica. Eles queriam um poço dos desejos. De fato, eles estavam dizendo para John e para mim: nós vamos jogar algumas moedas para vocês e, em troca, vocês darão às pessoas o que elas desejam. Abençoe o pecado e faça-as sentir-se bem sobre si mesmas. Temo que muitos cristãos tenham escolhido o poço dos desejos, em vez de ouvirem o que é necessário para desenvolver um poço profundo. Existem muitas mulheres com anseios profundos, com vidas rasas. Elas sabem que o conselho que segue do mundo é meramente um eco vazio da própria voz, mas pensam que é tudo o que existe. Então, escolhem um poço de desejos vazio, mas quando refletem sobre sua vida, desejam não ter dito isso, desejam não terem feito isso, desejam não ter casado com ele, desejam ter se casado com ele, desejam ter ido à escola, desejam ter tido mais amigos, desejam se parecer com ela, desejam não ter comprado isso, desejam ter comprado aquilo, desejam ter orado mais, desejam ter lido mais a Bíblia. Desejam ter sido mais disciplinadas, desejam ter sido mais pacientes. Se apenas desejar resolvesse o problema, então todas nós seríamos brilhantes, belas, fortes e corajosas. O Walt Disney nos disse: um sonho é um desejo que o seu coração faz quando rapidamente pega no sono. Creio que isso seja verdade, mas o sonho e o desejo só se tornam realidade quando você faz algo com ele enquanto está acordada. A vontade ou o desejo direcionam o sonho e nós direcionamos a ação. Não é suficiente desejar que tudo esteja direito, precisamos fazer direito. É aquilo que a profundidade é desenvolvida. Os perigos do engano. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele
apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. 1 Coríntios 3, do versículo 18 ao 20. Um grifo da própria autora. Eu sei que o versículo diz: ninguém se engane a si mesmo. E todos nós sabemos que a mulher pode enganar a si mesma muito facilmente. Mas por que alguém, homem ou mulher, deseja fechar seus olhos e se enganar? A resposta é que ninguém, por livre e espontânea vontade, deseja ser enganado. Como meu marido sempre diz, o problema com o engano é que ele é enganador. O engano faz com que coisas, pessoas, circunstâncias e conselhos pareçam diferentes do que realmente são. O engano pode fazer a submissão a Deus se parecer com uma prisão legalista. Pode fazer o inimigo da sua alma parecer um amigo. O engano pode ir tão longe a ponto de fazer o mal parecer bom e o bom parecer mal. O poder do engano é que ele turva as águas até que tudo esteja tão turvo que você não tenha certeza de em quem acreditar. Deus sabia que nos encontraríamos nessa posição, então nos deu um padrão que não varia com o passar do tempo e com as mudanças da cultura e dos sentimentos humanos. Nosso padrão é a palavra de Deus e os santos são os portadores desse padrão. A escolha é nossa. Queremos a sabedoria deste tempo ou a sabedoria atemporal? Sempre que a criatura se imagina mais inteligente que o Criador, ela está enganando a si mesma. Apenas a palavra de Deus tem o poder de nos dar clareza quando as circunstâncias enlamearam as águas. Sem o conselho da Bíblia, você irá erroneamente chamar aquilo que é tolo de sábio. Quando isso acontece, você corre o risco de ter convicções erradas e de considerar o sagaz e fraudulento como sincero e honesto. Lembre-se de que a sabedoria da serpente está em volta do que é sutil e fraudulento. A sutileza persuade sua inteligência se referindo a uma coisa quando na verdade significa conquistar o oposto. A serpente se disfarçou de aliada com informações privilegiadas para Adão e Eva, fingindo ser uma amiga sincera que se importava. Ela insinuou que tanto Adão quanto Eva se tornariam como Deus se fossem capacitados a discernir o bem do mal. O diabo prometeu que eles subiriam de nível sem se submeter à sabedoria de Deus. Adão e Eva não queriam ser enganados. Eles queriam o que a serpente prometeu. Eles escolheram acreditar que Deus havia mentido, em vez de rejeitar o que a serpente disse como não sendo verdade. A serpente prometeu que eles seriam como Deus, quando na verdade eles se tornariam mais diferentes dele. A Bíblia nos adverte: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3, versículo 4. A saída para o engano é o arrependimento. É quando chamamos a nossa sabedoria de tola e nos humilhamos diante do eternamente sábio. O arrependimento acontece quando abandonamos a mentira e nos apossamos da verdade. As promessas sutis de Satanás ecoam pela nossa terra hoje. Há muito tempo, as sugestões da serpente soaram gentis, bondosas e muito mais inclusivas que o mandamento de Deus. Até porque, o que soa melhor para você? Comer e morrer ou comer e ganhar entendimento? A serpente usa o orgulho e a tolice humana contra nós. Quem não quer acreditar que somos mais sábios do que realmente somos? Então, ela nos bajula. A verdade é que, longe de Cristo, não há verdadeira sabedoria. Tudo o que podemos aproveitar é uma visão limitada da nossa perspectiva temporal e terrena. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. O espírito enganador sempre lhe dirá que existe sabedoria fora da palavra de Deus, que estamos em uma nova época e Deus não considera mais o que ele disse antes.
Esses espíritos ecoam das palavras da serpente. Não deem ouvidos a Deus, seja o seu próprio Deus. Muitos ignoram isso pensando que o engano se restringe à feitiçaria explícita e à adoração a Satanás. Contudo, com muita frequência, os espíritos enganadores e os demônios se referem a uma coisa quando estão atrás de outra totalmente diferente. Se você é cristão, eles não podem levar sua alma, então farão tudo o que puderem para tirar você da sua autoridade e poluir seu poço. Muito do que é atualmente santo neste mundo se tornou comum em nossa era. Somos fortemente advertidos, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, grifo da autora. Não cometa o erro de imaginar que esses mitos são infantis ou inofensivos, só porque eles foram descritos como irrelevantes e tolos. Eles não são nenhuma coisa nem outra. Eles não são contos de fadas ou fábulas construídas em fantasia para nos ensinar a verdade. Eles são doutrinas de demônios enviadas para matar, roubar e destruir. Não existe verdadeira sabedoria fora da esfera do conselho de Deus. Jesus nunca para com o que queremos ouvir. Ele vai mais a fundo e nos diz o que precisamos ouvir.